Exercícios do PET, semana 1. Para ajudar vocês a fazerem os exercícios da semana 1 do PET, eu estou gravando esse vídeo explicando como fazer cada um dos exercícios da semana 1 aí do PET, volume 2. Então, vamos começar. A primeira questão diz o seguinte: descreva quais os sinais das cargas na imagem ao lado. O que tenho que fazer para conseguir resolver esse exercício? Primeiro, você vai observar se as linhas de campo, as linhas de força, elas estão convergindo ou divergindo. Ou seja, se elas estão indo para dentro da carga, em direção à carga, ou se estão saindo da carga. Quando as linhas de força estão saindo da carga, elas são o quê? Essa carga ela vai ser o quê? Ela é positiva ou é negativa? E quando a linha de força ela está entrando para dentro da carga, elas são o quê? Positiva ou negativa? Você vai responder isso e a partir disso você vai determinar quais são os sinais dessa carga, positiva ou negativa. Isso é bem tranquilo. Atividade 2. Desenhe o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Tem a seguinte imagem. O que você tem que fazer? Primeiro você vai desenhar a carga positiva. Não falou que a carga C e D, que está no ponto C e D, não é positiva? Então coloca lá, uma bolinha positiva. Observe as linhas de força. Quais estão indo em direção à carga e quais estão saindo da carga? Você vai lembrar, quando ela está saindo da carga, ela é positiva ou negativa? Quando ela está entrando para a carga, ela é positiva ou negativa? Assim, você vai identificar qual que é a carga de QA e qual que é a carga de QB. Sabendo qual que é a carga positiva e qual é a negativa, você vai poder desenhar o vetor do campo e da força. Você vai vir aqui nesse ponto C e nesse ponto D, você vai colocar os vetores, né? Os vetores são as setinhas. Lembrando que os vetores, eles são sempre tangentes ao campo. Sendo assim, eles não irão cruzar a linha de força. Você não vai desenhar aqui um vetor assim cruzando, não. O vetor, ele é tangente, ele não cruza. Então, principalmente, você vai observar a questão da força de atração e repulsão. Se esse corpo que há aqui, ele for positivo, você tem que lembrar que vai ter uma força de repulsão entre os dois aqui. Se esse corpo for negativo, vai ter uma força de atração. Então, o vetor força, ele vai ser alterado em função dessa carga aqui que você descobrir que é a do QA e a do QB. Aí, você vai desenhar, então, dois vetores em cada um. O vetor do campo elétrico, lembrando, se ele é positivo, nesse C e nesse D, eles são positivos. As cargas do campo elétrico, você vai desenhar elas indo para fora ou para dentro. E no caso da força, você vai ver se aqui for de atração ou repulsão entre elas. É isso que você tem que fazer nesse exercício. Na atividade 3, fala-se que duas cargas elétricas de respectivamente 35 coulomb e 3 coulomb estão situadas numa região do espaço. Desenhe o esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. Determine o valor de força elétrica que uma carga exerce sobre a outra do campo elétrico de cada carga. O que você tem que fazer? Primeira coisa, sempre quando tem essas coisas de carga, desenhe as cargas. Sempre o desenho facilita a sua visualização do exercício, você consegue entender muito melhor. Então, desenha. Eu tenho aqui uma carga de 35 coulomb e outra de 3. Observe que as duas cargas elas são positivas. Como que você sabe que elas são positivas? Uai, a carga aqui é 35 e 3. Se ela fosse negativa, ela ia ser menos 35, então menos 3. Então, se a carga aqui foi dada positiva, as duas aqui vão ser positivas. Desenhe as linhas de campo. Segunda coisa que você vai fazer, desenhar as linhas de campo. As linhas, elas vão estar saindo da carga ou entrando na carga. Você já sabe que ela é positiva. Tá fácil, então, você desenhar aqui. Se as duas são positivas, cargas com sinais iguais, se atrai ou se repele, tá fácil de você resolver aqui e fazer as linhas de força, tá? E a segunda parte que fala para calcular o valor da força elétrica e do campo elétrico, você tem que utilizar as seguintes fórmulas. A fórmula de Coulomb, F igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado.
e do campo elétrico K vezes Q1 dividido por D ao quadrado. Só que observe o seguinte, você não tem valor de distância entre as cargas para fazer esse cálculo. Você precisa de distância aqui e aqui. Sendo assim, como que você vai resolver? Não tem como resolver essa parte, não. Então, nesse exercício, se detenham apenas a fazer as linhas de força. Se você quiser fazer, você pode colocar um valor de D e também vai precisar de um valor de K. Aí você coloca um valor lá, mas eu acho que não é necessário. Só fazer essa parte aqui, identificando as linhas de força, para mim já está válido esse exercício. Porque como está faltando esses dados, não vou cobrar essa parte não, tá? A atividade 4, semana 1. Em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica Q atravessam um campo elétrico uniforme E de intensidade igual a 8 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb, sendo depositadas em uma folha de papel. Descreva com suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletrostáticos que permitem o seu funcionamento. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter em mente que o funcionamento da impressora a jato de tinta ocorre em função de um campo elétrico uniforme. Coloquei esse desenho aqui para facilitar o seu entendimento sobre o funcionamento da impressora. A impressora ela tem duas placas, né? O campo elétrico uniforme não é assim? Tem duas placas, uma positiva e a outra negativa. E aí, dentro desse espaço entre uma placa e outra, eu tenho um campo elétrico aqui, ó. Esse Ezinho com esse vetor é o vetor aqui do campo elétrico. Eu tenho um campo elétrico aqui. Logo acima tem um emissor de gotas, que é onde está a tinta. Então, aqui vai emitir as gotinhas de tinta, ela vai passar por esse campo elétrico e depois vai atingir o papel. Esse papel aqui, ele tem partes que são iluminadas e outras não, pela impressora. A partir dessa iluminação ou não, né, as partes iluminadas ela vai ter carga positiva e as partes que não estão iluminadas negativas, o papel vai atrair as gotículas que vão formar a impressão. Aqui no caso eu tenho 3 gotinhas. Então as gotinhas elas vão cair no papel de acordo aqui com as cargas para formar a impressão aqui no papel. Qualquer coisa vocês pesquisem melhor sobre o assunto, mas basicamente eu coloquei essa explicação aqui para vocês entenderem o fenômeno. Mas principalmente esse exercício, o objetivo dele é que você entenda o campo elétrico uniforme. Pesquise um pouquinho mais aí que vocês vão entender como funciona essa impressora. Atividade 5. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 6 coulomb, Q2 igual a menos 2 coulomb, estão separadas por uma distância D. Marque a alternativa que melhor representa as linhas de força entre as cargas. Explique a sua resposta. Então, observe o seguinte, eu tenho uma carga de 6 coulomb e outra de menos 2. Olha que a diferença. Então, eu tenho uma que é positiva e a outra já está me falando que ela é negativa. O que você tem que fazer? Identifique onde que está a carga positiva e aonde que está a negativa. E qual que é a direção das linhas de campo. Então, observe também que a carga Q1 ela é mais intensa que a carga Q2, pois possui maior número de cargas excedentes. Sendo assim, o campo de força da carga Q1 será mais intenso que a carga Q2. Eu tenho 6 coulomb, no outro eu tenho só 2. A carga, lembra que a carga não é os prótons ou elétrons excedentes? Aqui eu tenho 6 prótons excedentes, aqui eu só tenho 2. Então, aqui a minha intensidade vai ser muito maior do que aqui, que só tem 2. Aí você observa onde vai estar o positivo. Lembra que a carga positiva, se ela vai estar, os vetores vão estar entrando para o lado dela, você vai estar saindo, negativo, você vai estar entrando, saindo, e aí você vai conseguir fazer tranquilamente esse exercício. Atividade 6. Pesquise sobre o poder das pontas na eletrostática e como esse princípio é aplicado ao dispositivo de para-raios. O que você tem que fazer? As cargas, elas sempre se concentram nas áreas de ponta. Sendo assim, na verdade, os para-raios eles vão atrair o raio e conduzir essas cargas elétricas através do aterramento. Pesquise mais e explique melhor sobre isso, mas eu coloquei essa explicação aqui só para você entender que sempre as pontas elas vão ter uma maior concentração de cargas. Por ter essa concentração de cargas aqui, o para-raio vai ter uma carga, a nuvem vai ter outra. E aí, um vai atrair o outro e a carga vai ser atraída pelo para-raio e depois conduzida pelo aterramento até a Terra. Pesquisa mais e monta uma
explicação bonitinha. E por último, atividade 7, pesquise o funcionamento da gaiola de Faraday e descreva qual procedimento deve ser adotado caso um raio caia sobre um carro. O que você tem que fazer? Lembra aqui sobre o que eu falei da blindagem eletrostática, no qual os corpos eles são eletrizados apenas na sua superfície e não no seu interior. Se o interior do corpo não sofre eletrização, vai ter algum risco para a pessoa que está dentro do carro se ele for atingido por um raio? Pesquisa mais também sobre isso e faça uma explicação bonitinha aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.